Fala galera, seja bem-vindo ao canal Guitelis na área e vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Olha só, hoje nós vamos falar quando que a altcoin season ela pode acontecer. E eu vou te falar que ela está mais próxima do que o que você espera. Nós vamos olhar para métricas do passado, entender quando que ela começou e a gente vai exatamente nos planejar para surfar toda essa movimentação, beleza? Tudo que nós vamos falar é em cima de dados e não em cima daquilo que eu acho, beleza? Bom, se você não for inscrito no canal, considere se inscrever. Aqui eu trago mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal, para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante. Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, primeiro ponto, quando a gente olha para Ether aqui, na sexta-feira passada, eu comentei com vocês que a gente estava exatamente em um grande momento de oportunidade até mesmo de compra no curto prazo, que foi exatamente nesse candle aqui. Para quem assistiu a análise de sexta-feira, sabe que eu estava gravando enquanto esse candle verde aqui apareceu. E quando a gente olha de lá para cá, a gente teve uma boa movimentação aí de 10% dentro do Ether, tá? Nesse momento a gente chegou em uma região de resistência. A gente nunca conta que um ativo ele vai romper tanto o suporte quanto a resistência. A gente sempre respeita o suporte e sempre respeita a resistência. Olha só, Charles Dow já dizia e deixou bem claro: suporte você compra e você não vende. Resistência você vende e você não compra. Simples. Caso tenha um rompimento daquela região, aí sim a gente inverte a nossa tomada de decisão. Bom, quando a gente olha para essa região aqui, foi uma ótima região de compra, tá? Aqui em cima é uma região de resistência, ou seja, as pessoas que operaram no curto prazo, elas vão tender a vender aqui em cima. Não estou vendendo ainda, não estou distribuindo ainda, porque para mim ainda vamos surfar longas movimentações de altas, beleza? Estou analisando o mercado para entender os melhores pontos para eu poder comprar. Para mim, a gente ainda tem um longo ciclo para poder subir. Bom, mas quando a gente vê o Ether aqui performando, né, ele ainda não está chamando a atenção do mercado, né? Inclusive, muitas pessoas acreditam que a tese do Ether, ela fracassou e que esse ativo ele não vai subir mais. Bom, para mim, ainda continua sendo uma excelente tese, ou melhor, a melhor tese que nós temos para esse ciclo. Infelizmente, o mercado ele anda em ondas. E a gente tem a primeira onda vindo sendo a do Bitcoin, depois a gente tem a segunda onda, que é a do Ether, e depois a gente tem as outras ondas, que são exatamente as altcoins. Olha só, se a gente avaliar como que funciona a dominância do Bitcoin perante ao halving, olha só, essas linhas brancas aqui são exatamente os halves que aconteceram, tá? Aqui em 2016 a gente não pode considerar tanto porque tinham poucas altcoins ainda no mercado, mas olha que louco. Quando a gente tem o evento do halving acontecendo, nós perdemos dominância do Bitcoin. Isso aconteceu lá em 2016, a gente vai descartar exatamente esse ciclo aí, mas a gente vai olhar para o último ciclo, o que aconteceu no último ciclo. Assim que nós tivemos o último halving, que foi em 2020 ali, nós tivemos um drawdown do Bitcoin em relação às altcoins. Ele se recuperou ali em seguida, tentou buscar uma nova máxima, não conseguiu buscar essa nova máxima e entregou um bear market dentro da dominância do Bitcoin. Quando a gente olha para esse histórico aqui, nós estamos entendendo que há uma narrativa muito forte para poder chamar o capital para dentro do Bitcoin até o halving. Mas depois que o halving acontece, as pessoas que estão investidas em Bitcoin, elas começam a brincar com o que chamamos de capital rotativo, ou seja, elas começam a pegar o lucro que elas obtiveram dentro do Bitcoin e elas começam a transitar isso para os outros ativos. Os outros ativos em ordem de market cap, ou seja, começa pelo Ether, depois a gente vai descendo esse capital rotativo. E se você olhar exatamente para quando que o halving vai acontecer, a gente está falando que em torno de 10 dias o halving vai acontecer. Isso mesmo, esse mês é o mês do halving. E se a gente está falando que a narrativa do Bitcoin ela é puxada até o halving, nós estamos falando que a partir do mês que vem, a gente pode começar a ver exatamente as altcoins season. E o melhor, a gente pode começar a ver o Ether performando. Eu estou comprado em cima dessa tese, tá? Hoje, por exemplo, eu compro mais Ether dentro da carteira rumo ao milhão do que Bitcoin. Já faz algumas
semanas que eu faço isso, aonde para mim nesse momento é mais viável a gente olhar para as altcoins, a gente olhar para o Ether do que a gente olhar exatamente para o Bitcoin. Eu sei que até aqui o Bitcoin ele puxou o mercado. Eu sei que até aqui ele foi um dos ativos que mais subiram ao longo de toda a movimentação de alta desse bull market. Mas isso é normal, galera. O ciclo, ele sempre acontece dessa maneira. Lembre-se, o Bitcoin, ele é a primeira onda. Em seguida, a gente vai ter os outros ativos performando, tá? Se a gente avaliar aqui, por exemplo, outros ativos como Link. Se a gente puxar Link aqui, ó, e entender como que Link se comportou exatamente nos períodos que nós tivemos o halving, olha só, a gente pode colocar o halving aqui, vamos para um gráfico diário aqui, só para a gente ver como que Link se comportou. A gente tem aqui mais ou menos a data que vai acontecer o próximo halving, e olha o que aconteceu no último ciclo de Link. Essa linha branca é quando nós tivemos o halving acontecendo ali em 2020. Veja que Link, ela estava em uma região de consolidação. Ela estava em uma região lateral ao longo desse período. Assim que nós tivemos o nosso halving, a gente viu Link performando super bem. Isso daqui é um movimento que a gente tem de, por exemplo, uma altcoin season. Quando a gente olha para Link aqui, cara, a gente teve uma movimentação de mais 1000% nesse ativo. Ou seja, Link começou a se valorizar muito. Se a gente olhar para outros ativos, por exemplo, como Cardano, a gente vai ver também Cardano é um ativo que performou muito bem no ciclo passado, quando nós tivemos exatamente o halving acontecendo. Veja só, esse daqui é o ciclo de Cardano. A partir dessa linha branca, nós tivemos o halving, onde a gente foi buscar uma grande movimentação de alta logo em seguida. Isso a gente pode pegar diversos ativos para a gente poder entender exatamente como que foi o comportamento desses ativos no ciclo passado. Se a gente olhar, por exemplo, para Ether mesmo, olha só, vamos puxar Ether aqui, ó. A gente vai ver que o comportamento do Ether também foi um comportamento igual quando a gente olha ali para o ciclo de 2020. Cara, a gente simplesmente estava próximo do fundo cíclico. Quando nós tivemos o evento aqui, cara, foi o grande crash que nós tivemos em 2020, mas a gente vê que o Ether chegou a voltar próximo do seu fundo anterior ali, ou seja, durante esse período todo aqui, as pessoas desacreditavam do Ether, porque Bitcoin simplesmente tinha um fundo mais alto do que o fundo cíclico que ele havia formado, mas a gente vê que a partir do movimento que o halving acontece, é quando a tese de Ether ela começa a andar muito forte no ciclo passado. E mais uma vez, galera, o halving ele está para acontecer. A gente vai ter esse evento acontecendo exatamente este mês. A partir do momento que isso acontecer, a gente tem, cara, fósforo de um lado e o combustível do outro para a gente acender a nossa altcoin season. Obviamente, a melhor estratégia que você pode ter para uma altcoin season é se preparar antes desse evento acontecer. Porque alguns ativos eles vão subir super forte, super rápidos e não vai dar tempo da gente olhar, da gente entender. Você vai ver o ativo subindo, você vai querer esperar pullback, esse pullback não vai acontecer e aí quando você resolver entrar dentro do ativo, você vai estar entrando no topo do ativo. A altcoin season ela é muito delicada de você lidar com ela, porque vai ter muito FOMO na praça. E esse FOMO acaba pegando todo mundo, tá? Até os investidores mais maduros serão pegos, sim, nesse FOMO. Eu, por exemplo, vou estar olhando para as novas narrativas, vou querer entrar no FOMO também, vou colocar mais capital para dentro, exatamente em novas teses, exatamente em movimentos de euforia, beleza? Só que você tem que tomar muito cuidado para você não fazer a coisa errada. Bom, como nós podemos observar nesse gráfico, a altcoin season ainda não aconteceu, mas olha que a linha vermelha ela está começando a subir. E eu já comentei com vocês que quando a gente tem esse movimento de subida dessa linha vermelha aqui, isso é um indicativo que estamos mirando uma altcoin season. Significa que ela vai acontecer? Não, não significa, mas significa que nós estamos mirando exatamente uma altcoin season. E o que está acontecendo nesse momento do ciclo é que a gente está entrando num movimento de diminuição da pressão de vendas
do investidor de longo prazo, do smart money, do investidor institucional. Olha só que a gente bateu um pico nesse gráfico aqui e agora a gente vai diminuir a pressão de venda dentro do Bitcoin. Veja como que é o comportamento quando a gente inicia a bull run ali, a gente tem essa fase de distribuição do investidor de longo prazo, né? Se a gente olha para todos os ciclos aqui, a gente tem um início dessa distribuição, afinal de contas o cara está no jogo há bastante tempo, tá? A gente está falando de investidores de 3, 5, 7 anos dentro do Bitcoin, são investidores bem antigos mesmo, e eles começam a realizar seu lucro quando a gente entra em bull run. Quando a gente estoura um novo all-time high ali, a gente vê que a distribuição ela começa a se intensificar. E a partir do momento que a gente começa a ter uma redução nessa distribuição, olha só, lá em 2020, a gente está falando que o Bitcoin estava em $36 mil, quando houve a redução da distribuição do investidor de longo prazo. Se a gente olhar aqui para o ciclo de 2017, a gente vai ver que estávamos ali na casa dos $4 mil, e a gente foi até os 12, aqui dos 36 a gente também foi até os $60 mil, e agora nós estamos tendo essa diminuição dessa pressão de venda. Isso daqui é extremamente importante nessa fase do ciclo. O investidor de longo prazo, sim, ele é uma peça-chave nesse jogo de xadrez. E quando a gente vê exatamente essa diminuição da pressão, nós começamos a entender que estamos próximos da última grande pernada para a gente chegar exatamente dentro da fase eufórica. Olha só, se nós formos avaliar as fases, a gente vai ver que ainda não entramos dentro da euforia, que é essa linha azul aqui em cima. Veja que a gente ainda está na linha verde aqui, nós ainda não entramos dentro da euforia. Essa é a última fase do ciclo, essa é a fase mais exponencial, essa é a fase que a gente vai ver os ativos subindo muito forte, principalmente Bitcoin. Vai ser exatamente dentro dessa fase que a gente vai ver o Bitcoin subindo, galgando 90, $100 mil, quiçá os $120 mil, beleza? Eu não sei exatamente qual vai ser o preço mais alto ali do mercado, mas para mim, essa zona dos $100 mil, ao redor dela vai ser a nossa formação de topo. Mas isso daí a gente fala quando chegarmos dentro dessa região, porque afinal, não é sobre aquilo que nós achamos, e sim sobre aquilo que os dados nos apontam. Ou seja, quando a gente chegar nos $100 mil, a gente tem que analisar e entender se estamos ou não com risco na mesa, se estamos ou não em formação de distribuição, em formação de topo. Caso nós não estejamos, o barco continua. Caso estejamos, a gente entra com uma estratégia nesse momento, beleza? E lembrando você, se você quiser participar da carteira Rumo ao Milhão, onde eu tomo todas as decisões, você simplesmente copia e cola, link na descrição. Carteira Rumo ao Milhão já entregou R$ 53.905,35 para as pessoas que estão desde o começo nesse projeto. Carteira Rumo ao Milhão, eu tomo todas as decisões, você só copia e cola. É uma carteira minha, onde eu faço todo o gerenciamento e você só precisa seguir essa carteira. Nada mais. Não vou te ensinar, não vou te entregar treinamento, não vou fazer nada disso. Você vai simplesmente me ver no campo de batalha e podendo copiar e colar. Beleza? Espero de verdade te ver dentro da carteira Rumo ao Milhão. Então é isso. Forte abraço. Hoje à noite a gente tem live aqui no canal e amanhã estamos de volta com mais análise do mercado cripto. Forte abraço, tamo junto e valeu!